Dando continuidade na aula 2, é uma progressão. Hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos sobre treliças, aprofundando com a interação de algumas forças, fazendo uma grande, vamos dizer assim, uma miscelânea de conhecimentos na tentativa de explicar qual o funcionamento, né? Então, continuemos. Se nós formos avaliar, a treliça seria um material assim usado na construção civil, muito comum. Ela possui seus extremos interligados. Nessa aula perceberemos que essa caracterização de ser interligada é fundamental, formando assim uma estrutura em formato de triângulo. Em geral, é utilizada para oferecer mais apoio, resistência e segurança às estruturas de obras. Lembrando que essa treliça, essa estrutura, ela tem um limite, obviamente, principalmente quando usamos a caracterização de comumente utilizada. Fica se perguntando, mas por que o formato triangular, esse formato geométrico? É um formato adequado a uma estrutura, um desenho geométrico que decreta uma maior resistência. Em engenharia de estruturas, uma treliça é uma estrutura composta por 5 ou mais unidades triangulares construídas com elementos retos, cujas extremidades são ligadas em pontos conhecidos como nós. É onde as forças, elas serão concentradas, elas irão convergir. A forma geométrica triangular pode ser enquadrada como a mais resistente, conforme nós citamos. As treliças são estruturas constituídas pela associação de várias peças menores. Essas peças são submetidas somente aos esforços de tração ou compressão, nós iremos falar na aula de hoje. E quando unidas entre si, formam a treliça capaz de resistir a esforços momento-fletor. Na aula passada dissemos que se você tem uma estrutura longitudinal que há na seção transversal um esforço solicitante sobre esse mesmo, e a soma algébrica de todos esses esforços, podemos chamar de força-momento, né? O modelo mais trivial de treliça é a plana, mas temos outro modelo também que nós iremos abordar na aula de hoje. Então, fazendo essa analogia, momento fletor representa a soma algébrica dos momentos relativos à seção YX, contidos no eixo da peça, gerados por cargas aplicadas transversalmente, já iremos mostrar, ao eixo longitudinal, produzindo esforço que tende a curvar o eixo longitudinal, provocando tensões normais de tração, compressão na estrutura, ou seja, pode provocar tensões positivas ou tensões negativas. Aqui é um formato, aqui podemos dizer que é um retângulo, é uma seção, é um esforço. A soma de todos os esforços transversais atuantes numa superfície longitudinal dá-se o nome à soma algébrica de momento fletor, a força-momento. Então, a estrutura longitudinal temos aqui transversalmente aplicado. Os diagramas de forças cortante e o momento fletor são ferramentas analíticas usadas em conjunção com a análise estrutural de determinados valores de força cisalhante. A gente vai já explicar. E momento fletor em um determinado ponto de um elemento de uma estrutura de uma viga. É o que seria uma força cortante, né? Seria o local de apoio, seria o local de repouso, né, dessa estrutura, o local de sustentação, né? Então, a flexão positiva ela é inerente ao cisalhamento positivo, a flexão negativa é inerente ao cisalhamento negativo. Então, claro que essa estrutura de treliça, essa viga, né, ela pode receber sim uma estrutura de construção civil sobre a mesma, porém os esforços que serão produzidos através dessa estrutura não podem ser superiores à capacidade de resistência, obviamente, dessa viga, né? Se for superior, no caso de repousar sobre a mesma, esses esforços, a soma algébrica, o momento fletor, o esforço concentrado, irá fazer uma flexão positiva. Da forma oposta, você também tem flexões negativas. Um exemplo de flexão negativa é
quando aquele bodybuilder, né, ele levanta aquela barra na costa, né, e você notadamente vê que perdão, ela faz uma flexão, é uma flexão negativa. Ah, pessoal, é uma dilatação permanente? Não, é uma dilatação temporária, mas continuar a intensidade da tensão pode causar sim uma dilatação definitiva. No caso de vigas, né, seria a caracterização que nós falamos na aula passada de começar a degradar, né, que nós chamamos na aula passada. Eu volto sem problema algum. A gente volta para fazer uma analogia. Aqui, ó, fadiga. Estruturas que são submetidas a tensões, e essas tensões podem ser denominadas tensões de deformação, que são além da sua capacidade de resistência, ela começa a fadigar a estrutura. Pode ser um esforço axial, pode ser tensão, pode ser retração. O concreto ele é muito resistente à compressão, mas o concreto ele não tem resistência à tensão. Para que ele consiga resistir à compressão e tensão, para isso ele tem que ter a armadura de metálica, né? A armadura de aço. Vamos voltando. Então, voltando isso. As treliças são estruturas constituídas pela associação de várias peças menores. Essas peças são submetidas somente a esforços de tração ou compressão. Acabei de dizer, dentro de uma estrutura de construção civil, sofrerá continuamente esforços de compressão e de tração. E quando unidas entre si, formam uma treliça capaz de resistir aos esforços do momento fletor. Se houver um nó, um banzo, que não esteja, vamos dizer assim, de uma maneira adequada soldado, ele compromete a estrutura da treliça? Sim, compromete, porque há uma compensação, um equilíbrio da força das tensões. A partir do momento que uma estrutura dessa ela não está bem soldada em um ponto, em um nó, né, em um cordão, o que vai acontecer? Esse equilíbrio das tensões passa a ser exatamente o oposto, o desequilíbrio. Né? Então vem a comprometer essa estrutura. O modelo mais trivial da treliça é a plana. Né? Aí aqui temos os diagramas de esforço solicitante de uma estrutura constituída por barras. São diagramas que se mostra graficamente os esforços solicitantes que varia ao longo das barras de estruturas. O que seria um diagrama? É você mostrar de forma gráfica como os esforços solicitantes eles estão atuando nessa estrutura longitudinal. Esforços seccionais, agora eu expliquei isso, são cargas. O que são os esforços seccionais? Vai com a tua mente e vai diretamente a uma carga, né? Então, distribuídas e aplicadas em uma parcela reduzida de uma estrutura, podendo-se afirmar que são áreas tão pequenas em presença da dimensão da estrutura que podem ser consideradas pontualmente. Pode citar exemplo como uma carga de uma viga servindo de apoio para outra viga, né? Então, são cargas em áreas diminutas, né? E quando se repousa, né, você tem um esforço concentrado sobre essa seção. A força cortante, agora nós explicamos, força cortante representa uma soma algébrica de todas as forças contidas no YZ, ó. As forças cortantes, ó. Perpendicular ao eixo da peça, produzindo esforço que tende a deslizar uma seção em relação a outra, provocando tensões de cisalhamento. Tá? Cisalhamento, atrito, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma estrutura em que houve fadiga, uma fadiga acentuada, uma fadiga crônica, que vem em estruturas fissuradas de concreto armado. Ah, professor, tem uma estrutura de metal. Um exemplo. Se você faz uma carga de concreto numa estrutura que tem um ferro 5,16 para um ferro 3/8, espera-se que a armadura com uma estrutura mais consistente, mais robusta, confira maior resistência aos esforços de tração e compressão. Então nós temos aqui, olha, corda ou banzo inferior, ó, a diagonal,
a montante, ó, a corda ou banzo superior. A estrutura de uma treliça plana, né? Mais um exemplo. A diagonal comprimida, o banzo tracionado, né? A diagonal tracionada, ó, o banzo comprimido. O concreto armado carregar as ações de campos de tensões e compressões, denominados de biela, distribuídos e interligados por tirantes tracionados, normalmente sendo utilizados por barra de aço. Você também tem as vigotas, né? Quando se trabalha com concreto em laje, só para você ter uma ideia. Aí tem aqui a denominação: corda ou banzo, conjunto de barras que limitam superiormente ou inferiormente a treliça. Montante, barra vertical das treliças. Diagonal de barra com eixo coincidente com a diagonal do painel. Foi o que eu disse, que tem que estar interligado, né, para que esteja um equilíbrio das forças. Painel, trecho compreendido entre dois alinhamentos consecutivos de montantes. Nó, ponto de encontro de junção de extremidade de barra. Tesoura, treliça de banzos não paralelo destinado ao suporte a uma cobertura. Aí tem-se a BNT NBR 6118 2014. Utiliza a analogia de treliças para verificação de dimensionamento e cisalhamento em vigas de concreto. O que seria dimensionamento? É a capacidade de suporte, né? Analisando conforme o modelo de bielas e tirantes, devemos basicamente verificar que o concreto solicitado à compressão e dimensionar as barras de aço solicitadas à tração. Lembrando que o concreto ele tem compressão e tração. Por que se colocar metal, aço dentro do concreto? Porque ele é muito resistente à compressão, porém ele não é tão, vamos dizer assim, eficiente em esforços de tração, de tensão, né? Lembrando, compressão é no sentido da força aplicada, convergindo, a tensão já é, vamos dizer assim, a força numa outra direção. Então, o concreto ele é muito resistente à compressão, mas a expansão do concreto ela não é interessante. Então, você precisa ter um concreto armado, né, para que você consiga esse dimensionamento adequado dos esforços solicitantes sobre o mesmo, tá? Então, tração, compressão. Aí nós temos alguns exemplos, por exemplo, estrutura plana. Aí você tem a estrutura plana que nós comentamos e tem as estruturas espaciais, que são treliças que são adequadas para grandes vãos, para utilização em grandes vãos, centro de convenções, ginásios. Essas estruturas estão equilibradas, equidistantes, né? E a distribuição dos esforços solicitantes sobre a mesma. Então, a estrutura espacial de treliça é adequada para grandes vãos, né? Treliça plana, denomina-se treliça plana o conjunto de elementos de construção, barras redondas, chatas, cantoneiras, que são interligadas entre si sob a forma geométrica triangular, através de pinos, soldas, rebites ou parafusos, que visam formar uma estrutura rígida com a finalidade de resistir aos esforços somente normais. Treliças espaciais, no caso, a treliça espacial é um caso particular das estruturas reticuladas tridimensionais, estruturas espaciais, formadas por elementos de barra não coplanares ligados a uma das estruturas por dispositivos chamados nós, né? Então, essa característica espacial confere a ela que ela tem uma distribuição dos esforços solicitantes, das forças-momentos, né, a superfície longitudinal e transversal, que permite que ela seja utilizada em grandes vãos. As treliças espaciais normalmente são utilizadas para grandes vãos livres, onde se recomenda a utilização de contraflechas para ações permanentes que devem ser executadas por meio de alterações nos comprimentos das barras, dos banzos, que pode ser a redução do comprimento das barras do banzo ou inferior ao acréscimo. Estrutura espacial pode ser definida como um sistema estrutural que não há subsistema nos planos principais, né? Lembrando que a gente passou um trabalho sobre as estruturas espaciais e estruturas planas, as diferenças, as divergências. Acho que eu tenho aqui também uma estrutura, não, tá aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma estrutura espacial. Olha, é uma estrutura bem adequada para grandes vãos, né? Olha aqui, ó. Então você percebe que essa equidistância, ó, aqui, ó. Só por que equidistância? Olha aqui, ó. Essa equidistância confere resistência, né? Confere resistência
e equilíbrio das forças solicitantes. É claro que é fundamental que se haja uma convergência para os nós, né? Então tem que estar cada nó, né, unido com outro nó para que haja esse equilíbrio dos esforços. Continuando. Então, continuando, né? Lembrando que a aula não é de construção civil, né, gente? A gente está falando de resistência de materiais e está falando como funciona a compensação das forças. Vigas de treliça. Uma viga é um elemento estrutural sujeito a cargas transversais, nós já vimos naquele desenho. A viga é geralmente usada no sistema laje-viga-pilar para transferir os esforços verticais, os esforços verticais recebidos da laje para o pilar ou transmitir uma carga estrutural concentrada caso sirva de apoio a um pilar. Essa caracterização que acabamos de ler determina o porquê que você não vai poder usar uma treliça como vamos dizer assim, linearmente, uma treliça de 8 metros, uma treliça de 10 metros. Estou falando de treliça normal, né? Por que, professor? Porque você tem a composição de esforços concentrados, que pode-se dizer de carga estrutural concentrada, que ela vai tender para o centro de gravidade. Então subentende-se que essas treliças, pela sua resistência natural, ela deva ser de 4 metros, 5 metros, no máximo 6 metros. Lembrando que essa funcionalidade de fazer viga através de treliça é quando você vai fazer uma estrutura de concreto que não vai levar peso, né? Você não vai concentrar peso por metro quadrado em cima dessa estrutura. Você quer fazer uma cobertura, né? Quando você for colocar um contrapiso, quando você colocar um piso, quando você for colocar qualquer esforço acidental ou permanente em cima dessa viga, você está aumentando o que ele chama aqui, desses esforços verticais. Esse somatório todinho são as forças de momento. A treliça é fabricada com aço nervurado. Por que nervurado? Nervura vem de nervo, né? Nervurado vem de quê? Para aumentar essa superfície de tração, de contato com o concreto, que confere melhor aderência ao concreto, né? As treliças têm alta capacidade de vencer grandes vãos e suportar cargas elevadas com toda a segurança. Obviamente que há limitações, né? Lembrando, a aula hoje não é de construção civil, a gente está falando de resistência de materiais, estamos falando de treliça e dos esforços. Estamos usando como exemplo elementos estruturais de uma construção. Então, nesse mecanismo viga, laje, pilar, o mais comum utilizado, você pode ver nessa foto aqui, você percebe como funciona a distribuição, a equidistância, né? A equidistância entre pilares, a estrutura equidistante entre a equidistância entre os andares, né? E no caso aqui a gente não vai usar uma treliça comum para uma construção dessa, né? Algo mais dimensionado adequadamente ou até mesmo como se utiliza aí superdimensionamento, né? O que seria uma tensão de ruptura? É a máxima carga axial, nós mostramos na aula anterior que seria uma carga axial de compressão, né? Observada no teste de tração imediatamente antes de romper, dividida pela área original da seção transversal. É uma tensão de ruptura, né? Então, a tensão, que é expressa em megapascal, newton por milímetro quadrado, ou em quilograma força por milímetro quadrado, é calculada dividido a força ou carga aplicada pela área da seção inicial da parte útil do corpo de prova. Professor, como eu fiz corpo de prova, como é que eu vou saber em relação a uma maior dimensão, extrapolação, né? Bem, se você está fazendo em nível de resistência, né? De resistência à tensão, à aplicação de força, é claro que você vai dimensionar, você vai aferir e depois você vai dimensionar para uma área maior. A pessoa em grandes construções, em condições de você encontrar intervalos de confiança, claro que uma coisa é você fazer um cálculo dentro de um laboratório, aplicar força axial, né, tensão, contração, você vai ter parâmetros.
Outra coisa totalmente diferente é você testar na prática. Se você vai ter uma prototipagem, você vai ter uma validação daquele mecanismo. E em condições de construção civil existem outros fatores intervenientes que um laboratório não tem, né? Umidade, a questão de composição do solo, vento, dilatação provocada dos corpos pela temperatura, né? Em alguns lugares pressão, dependendo do que vai se fazer. Então tem outros fatores intervenientes que devem ser levados em consideração quando se fala em construção civil, não é objeto da aula. A tensão expressa e tal em megapascal, e aqui a gente percebe aqui, ó, você tem, ó, força e aqui, ó, a dilatação, né? O delta de dilatação. Então, do zero ao ponto A é como se estivesse energizando, pode falar dessa forma, como se fosse uma absorção dessa energia. Só tem deformação aqui? Não. Aqui você ainda não tem uma deformação, é como se ele tivesse absorvido essa energia. O que é essa absorção, professor? É uma capacidade de resistir. Do A a B você já começa pontos de região plástica, você já começa com elemento de deformação. Ó. Olha aqui. Ó. Só e se cessar essa força? Ora, se você cessar essa força do 0 ao A, você não vai ter nenhum prejuízo à estrutura. Agora, é claro, você passou do ponto A para o ponto B, você já começa com componente de deformação, de mudança de estrutura. Né? Aí, ó, do B para C e do C para D, a gente pode enquadrar como uma deformação permanente. Então, quer dizer que toda a estrutura em nível de resistência, ela tem um limite? Tem um limite. Então, tem que se entender que há deformações permanentes e há deformações temporárias. Né? Há tensões, você pode aplicar uma tensão. Ó, nessa região, até na região de A para B também, pode ser enquadrado como um tipo de tensão. Mas então, na região de B para A aqui, é uma tensão. Tá? Pode ser positiva, pode ser negativa. Aí até o momento que você já começa a ter deformação plástica. Os critérios de ruptura. A ruptura é um estado de tensão arbitrário. Por que arbitrário? Não segue, vamos dizer assim, uma ruptura, ela não vai seguir um formato adequado, um desenho adequado, né? Ela vai romper essa estrutura de acordo com o material foi feito, se ele é homogêneo, se ele não é homogêneo. Qual é escolhido a curva de tensão X, no caso da deformação, dependendo do critério de ruptura escolhido. Independente do critério de ruptura, em geral, trabalha-se com o conceito de envoltório de ruptura, que é muito comum para solo, né? De resistência, a qual define o lugar geométrico dos estados de tensão de ruptura. Assim sendo, estados de tensão inferiores aos do envoltório correspondem a uma situação de estabilidade. Olha aqui, ó. Tá? A região acima do envoltório corresponde a estados de tensão impossíveis de ocorrer. Aqui a gente tem um exemplo, ó, que pode ser utilizado na construção. Olha, nervuras pré-moldadas, escoramento, obviamente os escoramentos da mesma, laje formada por nervuras pré-moldadas, elemento de enchimento, ó, o concreto moldado, e aqui podem ser utilizadas as vigotas. Né? É uma treliça plana, mas aqui pode estar em formato de vigota. Essas vigotas, cada indústria, né, cada empresa, ela tem claro que tem uma norma, né? Tem uma normativa, não pode fazer de qualquer jeito. Mas dentro da normativa você tem tipos de vigotas divergentes. Aqui, ó. Aí você tem laje formada por nervuras pré-moldadas, ó. Aí temos bloco cerâmico, são as estruturas, né, que faz o bloco de concreto, o bloco de poliestireno expandido, né, que é um composto de sustentação, de suporte. Né? Muita gente fala que é laje de isopor. Não, a laje ela não é de isopor. O isopor é um componente que não é um componente estrutural. Né? É um componente que vai dar uma conformação plástica ao adensamento desse concreto e, vamos dizer assim, o perfeito ajuste, vamos dizer, dessas treliças nervuradas no sistema de laje, né? Ou viga. Aqui é muito interessante, olha, repartição transversal de las cargas pontuais ou lineares. Você percebe aqui, ó, olha, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Que é isso? É a distribuição transversal das cargas concentradas ou lineares. É por isso que quando eu falei ainda agora que tu não vai ver uma treliça, vai ser utilizada como viga, uma treliça de 8 metros, 10 metros. Por quê? Porque dependendo da composição,
estrutural que vai ser feito, você tem esforços concentrados, esforços solicitantes concentrados. Olha o centro de gravidade aqui. A pessoa me mostra aqui embaixo, olha aqui, ó, a vigueta ou vigota, né? Olha o coeficiente, olha. Coeficiente de repartição transversal de cargas pontuais e lineares. Olha aqui o coeficiente 0,30, ó. A pessoa é diferente por 2, 0,25, é diferente por 3, 0,15, é diferente por 4, ó, 0. Que é totalmente divergente também a repartição transversal de carga pontual quando ela está perto do pilar, né? Então, você percebe que realmente há os esforços, somatório dos esforços, nós temos as forças momento, e você tem os esforços concentrados, que vão tendenciar para um centro de gravidade. Coeficiente de distribuição transversal de carga de concentrada ou linear. Aqui responde uma pergunta que me fizeram, se um nó não tiver soldado, se tiver solto um pedaço da treliça, você vai ter, ó, todo um prejuízo de um cálculo geométrico que vai fazer a distribuição espacial, né? Claro, também não é uma treliça espacial, mas é uma distribuição espacial. Por quê? Porque ela tem a ver com equidistância das forças, né? Da carga concentrada. Então, é necessário que essa treliça ela esteja em bom estado de conservação. Aqui, exemplos de vigotas, ó, de como fica o sistema de laje, muito comum, né? O que seria a vigota? A vigota é a nomenclatura dada às nervuras ou vigas que compõem lajes pré-fabricadas, existindo 3 tipos de vigotas: vigotas de concreto armado, vigotas de concreto protendido e vigotas com armaduras treliçadas. Qual a diferença? Em tese, em síntese, não teria uma diferença estrutural resistência, né, gritante, tão divergente. Por quê? Subentende-se que essa laje ela vai ter de 5 a 6 ou 7 metros de espessura. As vigotas de concreto armado possuem armaduras longitudinais, tem a caracterização, com um concreto de FCK não inferior a 18 MPa. O que seria esse FCK? É um concreto normal. É um concreto dentro de um padrão comum do que se utiliza aí com esse cimento, numa caracterização comum que você compra em casas de material de construção, 18, 20 MPa. Segundo Gaspar 97, as lajes pré-fabricadas feitas com vigotas de concreto armado, assim como as demais, apresentam vantagens e desvantagens. No geral, apresentam limitações, podendo atender a vãos de 4 a 6 metros e esforços concentrados. A distribuição linear, os coeficientes de distribuição dos esforços são diferentes. Tu não vai ver essa vigota de 8 metros, de 10 metros, né, de comprimento, né? E não podendo receber grandes cargas acidentais, isso se deve ao fato de ausência de estribos nas vigotas. O que seriam essas cargas acidentais? Aí você tem uma laje, vamos dizer que essa laje suporte 250 kg força por metro quadrado. Aí você vai e coloca 7 pessoas, 70 quilos, 4 vezes 7, 28, 280. Vamos dizer que você coloca em torno de 6 a 7 pessoas por metro quadrado, com uma média de peso de 70 quilos. Você vai estar fazendo um esforço de carga acidental sobre essa estrutura. Pessoal, esse esforço, desse esforço concentrado, ele para o centro da laje, ele vai ser com um coeficiente de distribuição maior? Sim, vai afetar. Tá? Então, existem os esforços de cargas acidentais e tem os permanentes. Vigotas de concreto armado possuem superfícies lisas. Um dos problemas também dessa superfície lisa é a questão do adensamento, né, com atrito. Dificulta na aderência na capa do concreto. As vigotas são feitas com formas metálicas, nas quais são utilizados óleos desmoldantes a fim de facilitar a sua extração. Já se busca espessuras, a gente está falando de resistência de materiais, que sejam, assim como a treliça nervurada, ela tem uma característica de produzir um maior atrito. Este último fenômeno implica uma tendência à formação de fissuras nas lajes ao longo dos anos. Na atualidade, as empresas estão fabricando vigotas com superfícies rugosas, a fim de evitar o comportamento indesejado. As lajes feitas com vigotas de concreto armado só permitem que sejam feitas nervuras unidirecionais, que é um dos problemas também, né? Então, a vigota de concreto armado, olha aqui a armadura principal, né? Você pode ver que é um formato triangular, né? Você vai ter em torno de 5 a 6 centímetros de capeamento.
Só que o único problema é que a nervura é unidirecional, né? E qual é o problema dessa caracterização de nervura unidirecional? Que a distribuição vamos dizer assim, do coeficiente, né? Ela se processa num sentido, né? Ela se processa num sentido. Então, forças e esforços solicitantes que venham a ter um sentido que não vai com a direção dela, vão ter influência, sim, sobre forças aplicadas de uma forma divergente que podem atuar também na resistência dessa estrutura de concreto. As vigotas conhecidas como treliçadas são compostas por armaduras espaciais soldadas por eletrofusão, que é eletrofusão? Um mecanismo de solda, né? E por placa de concreto em sua base, que geralmente varia entre 12 a 15 centímetros de largura e uma espessura de 2 a 3 centímetros, né? A estrutura espacial aqui. Se a estrutura espacial é a mesma da treliça espacial, a estrutura sim, claro que o dimensionamento é totalmente diferente, né? Aí você tem aqui, ó, alguns exemplos, olha. 80 a 300 milímetros. Eu posso fazer, uma empresa pode chegar e fazer diferente. Poder fazer, ela pode. Comercializar, ela não vai poder. Por quê? Porque ela tem que atender critérios de normativa. Ela teria que comprovar e se fazer uma nova normativa com um novo modelo de treliça que tenha coeficientes técnicos, parâmetros, né? Sem parâmetros, você não pode ter homogeneidade em critérios de resistência de materiais. Você tem o base superior, o base inferior, nós já vimos, né? As diagonais, ó. O base inferior, aí você tem aqui, olha a altura de 80 a 300 milímetros. Aí você tem as capacidades de tensões, né? Da vigota. Aí o capeamento de concreto, a armadura de treliça. A pessoa, por que tem que ter uma armadura de treliça? Compressão e tensão, compressão e tensão, compressão e tensão do concreto. Aí você tem aqui, ó, 5 centímetros, olha, da altura. Olha aí que distância citada por mim ainda há pouco. O intereixo, ó, é fundamental que haja essa armação treliçada com elementos, vamos dizer assim, equidistantes, né? Para que haja uma distribuição do coeficiente. Então você tem aqui, ó, altura de treliça de 8 centímetros, indica que já está no desenho lá, né? Viga de 4 metros biapoiada. Um exemplo aqui, a foto não ficou muito legal, né? Não renderizou legal. Mas um exemplo de uma viga de 4 metros. Eu posso fazer uma viga de treliça? Pode. O que é que vai determinar a eficiência dela ou não? O esforço solicitante que você vai imprimir sobre a mesma, que pode ser o esforço permanente e os esforços acidentais que você vai submeter à mesma, né? Aqui você tem um exemplo, né, das vigotas de concreto armado. Olha aqui o exemplo de uma tensão, ó, de deformação. Pode ser permanente, elástica, né? Ou pode ser uma deformação permanente, aqui de formato positivo, de U, né? Aqui um outro exemplo, ó. Tá? O vão livre, eu disse a vocês em relação à treliça, não pode ser um vão livre de 6, 7, 8 metros, né? Não é recomendado. Temos os esforços solicitantes, tão falados, né? O máximo momento fletor positivo que ocorre numa vigota localiza-se no primeiro vão e pode ser encontrado a partir da seguinte expressão. Então é o esforço solicitante, né? É o máximo momento fletor, né? Então ele vai ocorrer na primeira vigota, né? Olha aí, ó. Nível crítico aqui, ó. Condição de equilíbrio da vigota, ó. Momento fletor resistente máximo. Temos alguns problemas de danos. Ruína por esmagamento da base do concreto da vigota. O que seria ruína? Uma fadiga, uma desestruturação. Ruína por flambagem da diagonal comprimida, né? Nós falamos que é da flambagem, que são pontos menores, muito classificados com esbelto, né? A pessoa diz, esbelto é belo. Não, esbelto é a questão de ela estar perfeitamente alinhada. Ruína por cisalhamento dos nós soldados, ou seja, dano dos nós, as forças concentradas para os nós. Aqui, ó, o exemplo do nó. Se você tem as forças concentradas para o nó e eles são equidistantes, a solda de excelente qualidade do nó é fundamental. Por quê, professor? Porque não vai desequilibrar o coeficiente de esforço da treliça. Ó,
Sentido do esforço, ó. Você tá vendo? Fundamental. Aqui tem um desenho espacial que você percebe como as forças elas tendenciam, aqui o alfa e beta, ó, tendenciam ao nó. Um exemplo, se uma treliça suporta um sótão com vigas de piso que devem ser capazes de acomodar uma carga viva entre 100 e 240 kg por metro quadrado, um exemplo, uma cobertura de aço suporta um sótão que pesa cerca de 2 vezes mais que a treliça que não suporta. Por exemplo, uma treliça de 15 metros sem um sótão vai precisar aproximadamente entre 135 a 160 kg. A mesma cobertura com o sótão pode pesar entre 270 a 320 quilos. Por que a gente está mostrando isso aqui? São as perguntas. Eu posso fazer viga de treliça? Pode. O que vai determinar a eficiência dela? O esforço solicitante que ela será submetida. Pode colocar peso em cima de uma viga de treliça? Pode. O que é que vai determinar? O esforço acidental que você vai submeter a mesma e o esforço permanente. Quem é o esforço permanente? Contrapiso, o piso que você vai colocar, o tipo de piso, né? Outros componentes aqui, para que se pauta uma treliça. Lajes pré-moldadas, lajes planas e multipainéis, lajes treliçadas, espaçador com as armaduras. Então, da Belgo, ela mostra as aplicações. Aqui é muito interessante essa análise. O concreto sozinho é bastante resistente a esforços de compressão e pouco resistente a esforços de tração. Isso é fundamental. Por que isso aqui? Isso aqui comprova o porquê que tem que ter uma armadura de aço dentro do concreto. Ele naturalmente, sem a armadura de aço, ele resiste à compressão. Mas quando ele vai ser submetido a esforços de tração, a esforços solicitantes, ele não é tão resistente como a compressão. Por isso, a estrutura metálica, a armadura de ferro, vai conferir que ele seja adequado para a compressão e para a tração, concomitantemente, já que essas forças elas atuam de modo concomitante. A adição de armaduras de aço no concreto é feita justamente para garantir resistência dos esforços de tração. As lajes de concreto são cuidadosamente calculadas para receber esforços solicitantes, lembrando que essa não é uma aula de engenharia civil. A gente está falando de treliça, a gente está falando de esforços, tá? Cargas permanentes ou cargas acidentais. De acordo com a NBR 6118, projeto de estruturas de concreto, as cargas permanentes. Forma contínua e que não variam. Peso próprio, contrapiso, revestimento do teto, peso de paredes. Cargas acidentais. São variáveis como móveis, pessoas, divisórias, equipamentos fixos, móveis e eletrodomésticos. Sinais de fadiga, da estrutura, da resistência do material. Por exemplo, uma estrutura dessa aqui, que ela já apresenta esse sulcamento, esses canais, né? Se você tem uma armadura de aço aqui dentro, mesmo que seja de treliça, vai entrar CO2, vai entrar umidade, vai entrar composto orgânico. Pode dar uma patologia do concreto chamada carbonatação. Em base, essa carbonatação ela se caracteriza pela alteração do pH da estrutura do cimento. Por quê? Porque naturalmente a estrutura, o CaCO3, carbonato de cálcio, ele é alcalino. Ele está de 7,1 para 14. Está em torno de 8 a 9 o concreto, o cimento. Então, a partir do momento das intempéries do meio, das atividades ambientais, em que o mesmo ele começa a ter uma alteração de pH, ele está indo de 6,9 para baixo. Esse concreto ele começa a soltar placas. Por quê? Porque ele alterou a caracterização química dele. Vai entrar CO2, vai atuar lá na armadura de concreto e vai dar um negócio de um processo chamado carbonatação. O processo de banho de galvanoplastia que esse aço tem, ou seja, aquele banho eletrostático que confere a ele uma resistência qualitativa à oxidação, ele começa a alterar. Aí essa estrutura interna ela começa a oxidar até o momento que ela se rompe. Quando ela se rompe, os esforços solicitantes de toda a estrutura tem desequilíbrio no coeficiente e a estrutura começa a cair. Exemplos por exemplo, de excesso de peso numa laje: aglomeração de pessoas, caixa d'água, instalação de piso sobre o piso, acúmulo de água, situações comuns que causam excesso de peso na laje. Um exemplo: em uma aglomeração de pessoas pode haver até 4 pessoas em 1 metro quadrado. Olha para o chão do teu quarto, imagina 4 lajotas. 4 lajotas. Em cada lajota poderia ter uma pessoa de 70 quilos, em média, né?
Para efeito de cálculo, imagina uma pessoa de 70 kg corresponde a 70 kg força. Estamos falando de 280 kg forças. Por quê, professor? 4 vezes 7, 28. Né? Para se ter uma noção, lajes maciças de 10 centímetros de espessura suportam com segurança, a grosso modo, 250 kg força por metro quadrado. Portanto, não é surpresa quando ouvimos falar uma notícia que uma laje caiu devido ao excesso de pessoas. Eu dou exemplo quando estou dando aula, a gente vê no Sírio aquelas sacadas só tem aquele ponto, vamos dizer assim, a gente diz hipoteticamente que serão 2 pontos, né, em que ela é afixada. Na verdade, é uma estrutura longitudinal que todo o esforço solicitante, ele tem uma carga concentrada nesse ponto. E é claro que tem uma limitação de peso. Aí você vê no Sírio, aquelas pessoas, 20 pessoas dentro de uma sacada, 20 pessoas dentro de uma área daquela, você tem uma sobrecarga na resistência que é natural daquela estrutura de ferro. Principalmente quando passa